estamos aqui para falar sobre dois minerais e minérios importantes, né? São os minerais de fosfato e urânio, que são minerais estratégicos para o crescimento do Brasil, para o crescimento da população no planeta, né? E, no nosso caso, mais ainda, porque a gente depende desse insumo muito importante para a agricultura e produção de alimento. Vamos falar das formas de extração, das formas de obtenção de fosfatos, minas e os tipos de mina que podem existir, a obtenção do urânio, também minas e tipos que podem existir, normalmente eles vêm associados, tratamento com via úmida, que é um tipo de tratamento que se faz, e um tratamento por calcinação a seco, que é outro tipo de tratamento que se faz, um usa mais água, o outro usa menos água, e os exemplos existentes no Brasil e no mundo de exploração e tratamento de fosfato para a obtenção de insumos agrícolas. Os minérios de urânio e fosfato são muito exóticos, são muito raros e normalmente quando tem urânio são mais raros ainda. Os minérios são esses minerais coloridos que vocês estão vendo aí, são lindos inclusive, né? Mas existem poucos na natureza em termos de ocorrência, né? Da esquerda para a direita, no superior, né, a gente tem a atunita, aquele verde claro, a gente tem a cofinita, esse mais escuro, né? A gente tem a cuprosclodovskita, esse verde na forma de agulhas, aquele laranjinha chama-se curita, embaixo aqui à direita a uraninita e aqui embaixo de cor rosada ali que tem um martelinho, a colofanito, que tem uma reserva aqui no Ceará de importância para o país a ser explorado. As minas desses minerais, né, elas podem ser desenvolvidas em minas a céu aberto, como por exemplo aqui em Itataia, que vai ser explorada aqui no Ceará, ou pode ser também mistas na forma de céu aberto, que depois passa a subterrânea, ou na forma de subterrânea, que depois passa a céu aberto, conforme a viabilidade econômica, né, de cada exploração, de cada local e a particularidade de cada reserva. No lado direito ali, no nosso caso específico de Itataia, a gente consegue ver até como que vai ficar aquela cava, igual da foto da esquerda, né? Então a nossa cava vai respeitar aquela escadinha em preto ali, esse minério todo em laranja vai ser retirado e ali vai ficar o vazio, que nem a foto ao lado, né? A mina a céu aberto tem diferentes características da mina subterrânea e cuidados também diferentes cada uma, né? A mina a céu aberto, você, por exemplo, produz um contato com a superfície, com toda a dinâmica externa. O que é a dinâmica externa? É o sol, é a chuva, é o rio, é o homem, né? A vegetação, a flora, a fauna. Então você está muito mais próximo desses elementos da dinâmica externa do que a mina subterrânea, que está lá dentro da terra, protegida, né? Sem produzir, por exemplo, poeira, sem ter contato com a vegetação, sem ter contato com os rios, então sem ter contato com o homem, né? Só trabalha lá os mineradores, então você não tem uma irradiação, por exemplo. Então, cada tipo de mina, cada tipo de cava, né? Cada tipo de extração requerem cuidados diferentes e isso as empresas que trabalham com isso têm esse cuidado. Uma exploração, um tipo de exploração é uma exploração in situ, por exemplo, utilizando água, né? Então ali vocês veem dois aquíferos, o confinado e o superior, são locais que acumulam água, tá? O aquífero superior, ele serve de controle de qualidade do aquífero confinado, onde tem o minério. Por quê? Porque eles vão injetar água naquele minério, diluir o minério e extrair lá para a superfície para ser tratado na planta, né? Através de evaporação, decantação ou qualquer outro meio. Então essa água que fica acima do minério, ela é uma água de controle de qualidade do que está acontecendo com a exploração no subterrâneo. Então, no caso aí, né, a mineração tem todo esse cuidado de ter um controle feito com a água. Pode ser um controle feito com o solo, pode ser um controle feito com a poeira que cai da atividade. Então, pode ser um controle biológico através das plantas, pode ser um controle dos trabalhadores. Você pode coletar, por exemplo, o cabelo do trabalhador e medir a quantidade de fosfato e urânio que cada trabalhador está sofrendo em termos de contato, se isso é danoso ou não, né? Então a gente tem diversos tipos de controle que podem ser amarrados na exploração e na extração do urânio e do fosfato.
O urânio fosfato também tem a sua prática sustentável. E essa prática sustentável leva hoje em dia a uma classificação diferente do urânio e do fosfato. Então existe o urânio verde e o fosfato limpo. Como é que eu obtenho o urânio verde e o fosfato limpo? Desde a mineração, passando para a extração, passando pelo tratamento e chegando no seu produto final, quer seja o urânio para energia nuclear verde ou o fertilizante limpo de fosfato, cada etapa dessa tem que ser sustentável em termos de práticas ambientais. Usar pouca água, ter um controle da cava, não deixar particulados saírem da atividade da área de tratamento, né? Então você tem toda uma sistemática que existe já, essas tecnologias, onde você pode produzir, né, o urânio e o fosfato numa linha mais verde. Tá? Aqui o ciclo do fósforo na agricultura, a gente tem várias setinhas aí, né, que indicam o ciclo, as setinhas em preto, as setinhas em verde são os beneficiamentos e tratamentos, e em vermelho os cuidados que se deve ter com cada tipo de atividade ou etapa do processo. Então você tem a exploração. Durante a exploração eu não posso esquecer das minhas oportunidades existentes dentro de uma mina de urânio e fosfato. Quais são as oportunidades? Por exemplo, mais na frente a gente tem a obtenção de terras raras, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente produz rejeitos, então tem que ter um cuidado, né, com essa sistemática de oportunidade. Então, se trabalho muito bem na minha exploração, eu vou ter uma boa escavação, um bom beneficiamento, um bom processamento, um bom uso, uma boa reciclagem dos meus materiais e resíduos líquidos e sólidos, né? Lógico que a gente tem que obter produtos agregados, como terras raras, evitar grandes desperdícios, reinventar uma recuperação de fósforo, ter um plano estratégico sustentável em todas as linhas de produção, mas a gente tem dificuldades, às vezes, que podem ser, têm que ser estudadas e incorporadas numa política de reciclagem. As perdas devem ser diminuídas, né? O que escapa para o meio ambiente, em termos de runoff, também tem que ser controlado, né? E as perdas lá em cima no processo, sempre que puder, né, você tem que evitar perdas para também evitar perdas do minério, do material em si, né? Então esse ciclo do fósforo na agricultura é muito interessante porque você tem nem toda a atividade ela requer cuidados excessivos, mas a gente tem etapas a serem seguidas e processos que devem ser incorporados para não produzir impactos ambientais. Por exemplo, a reciclagem da água. Aqui mostrando a demanda do produto fosfato, ureia, potássio, né, que são os produtos de insumos agrícolas, de fertilizantes. Então, a cada ano cresce, né? Então, vocês vejam ali que nós estamos em 2021, né, comparado com 2011, a gente cresceu pelo menos ali uma demanda de 30%, né, em 10 anos. 30% em 10 anos. Será que a gente tem reserva de fosfato para tudo isso? Reserva de urânio para tudo isso? Não tem, né? A gente já sabe das reservas de urânio. E de onde vai sair? Vai sair de novos produtos, novos tratamentos ou reservas que ainda estão paradas em fase de pesquisa. Mas praticamente as reservas de fosforito no planeta já são bem mapeadas, né? Que são rochas que contêm fósforo, ureia, né, potássio. O potencial desse material em termos de toxicidade é grande ou pequeno. Então, para evitar, vamos dizer assim, uma contaminação de humanos, né, existem alguns métodos de tratamento e recuperação. Quer seja para superfosfatos, para fosfatos de amônia, para tratamento mistos com ácido ou tratamento nitrofosfáticos. Tá? A gente tem por exemplo, que hoje está sendo aplicado na calcinação, isso provoca uma decadmiação, ou seja, a gente consegue retirar o cádmio, né, e conseguir trabalhar com valores abaixo de 1, que é o esperado ali. Então, as reservas de linha de referência que começam lá em cima naquelas linhas pretas, com a calcinação e a decadmiação, elas voltam para a primeira verde ali, está quase perto de 1. Extração, dissolventes e purificação, aí elas passam para baixo de 1 ali, ficam menores do que o valor 1. E aí ficam dentro dos padrões de uso. Ou seja, quer seja por calcinação ou métodos a secos, ou extração de solventes e purificação com métodos úmidos, a gente consegue sim trabalhar com esses tipos de minério
e mostrar que eles ficam abaixo da toxicidade humana e tendo uso, né, na exploração desse material tão importante para a agricultura brasileira, por exemplo. E no planeta, todo mundo usa fosfato? Todo mundo usa fosfato. Olhem lá a figura em cima. Onde tem vermelhinho é onde se usa fosfato, né? Praticamente não se usa fosfato no deserto do Saara, no deserto da Namíbia, nas grandes áreas altas lá da Ásia, né? E nas grandes áreas geladas do norte, né? E o deserto australiano também tem um vazio. E são as áreas desérticas que não tem água. Mas o resto do planeta inteiro usa fosfatos, fosfatados, fertilizantes, né, que sejam, para a produção agrícola, né? A demanda aqui embaixo também, nessa figura, mostra um crescimento, né, uma demanda maior de um período maior, mostrando que esse crescimento é sempre contínuo. A população do planeta só cresce, o crescimento das demandas de insumo também tem que ser contínuo, né, crescendo continuamente. E o fosfato do seu ciclo, que é essa figurinha mais ilustrada aí, que a gente sabe que o fosfato, a grande fonte é o oceano, então ele precipita lá no oceano, mas ele faz parte também de toda a lixiviação, de toda a infiltração que existem nas rochas que se formaram no oceano e hoje em dia estão no continente, né? Então existe o fosfato nos solos, é importante para as células vegetais, é importante para os animais também usam fosfato, tá? Embora pareça que não, mas o mineral que está no solo cresce a vegetação e o animal que se alimenta daquela vegetação está usando desse benefício, né? Ele também é utilizado, né, na decomposição da microbiologia em si, né, dos decompositores, usam também bastante fosfatos, tá? A rizosfera. Então é um ciclo que não envolve o homem aí, mas é um ciclo que mostra que o fosfato faz parte naturalmente do ciclo, dos ciclos biogeoquímicos, vamos dizer assim. O que é um ciclo biogeoquímico? A gente tem o ciclo do enxofre, o ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio. Então, todos esses elementos químicos eles circulam na natureza. E essa circulação na natureza é o que a gente chama de ciclo daquele elemento, né? No caso aí, o fosfato. E o fosfato no planeta, como está? Existe em todos os locais? Como que se explora, né? Então, aqui algumas figuras que a gente tem para ilustrar dessas rochas importantes, né, para a humanidade. No Peru e Israel, são fosforitos, né? São camadas de rochas sedimentares planas, onde eles fazem essas cavas a céu aberto, né? E vão retirando esse fosforito, que é essa rocha meio avermelhada ali. Embaixo são formas diferentes de explorar, já no mar. Uma ilha artificial, que é uma ilha para os pássaros irem lá, né, dormirem lá e fazerem suas necessidades, que o fosfato ele também tem um vínculo orgânico, tá, com os pássaros, então as fezes dos pássaros são ricas em fosfato, dos pássaros que se alimentam no ambiente marinho, lógico, né? E ali do outro lado direito são as Ilhas Balestras, lá no Peru, que também tem essa associação com os pelicanos, e onde se explora fosfato de 10 em 10 anos, eles vão lá e retiram todas as fezes dos pelicanos que ali ficaram e ficam, né? E sai uma crosta de 1 metro, 2 metros de fosfato ali, altamente duro e altamente concentrado fosfato. É uma exploração sustentável, porque você não atrapalha a vida dos pelicanos que lá habitam a ilha, não atrapalha a vida marinha que está em volta da ilha, porque a atividade é só feita de 10 em 10 anos, com os navios e barcos, etc. Então é um exemplo de extração verde, né? E essa extração verde existe no planeta? Como eu falei, a maioria das reservas fosfatadas elas estão associadas a ambientes marinhos, né? Então aí as principais fontes de ambiente marinho no planeta. Aqui a ilha Nauru, lá no Pacífico, uma ilha da cadeia do Pacífico. Então são ilhas que antes o mar era mais alto e regrediu e deixou lá os fosforitos que são explorados a céu aberto na ilha, né? Facilmente retirado, inclusive, né? Tem impacto? Tem impacto. Tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado, tá? Então é um exemplo de extração e que você tem que ter as suas mitigações e os seus controles ambientais, tá? Principalmente no caso aí em ilha, né? Aqui no caso da Jordânia, já no continente, né, são minas também associadas a fosforitos, são próximos do oceano, né? Mas
a manipulação é diferente. Então você já tem aí a situação de rejeitos, resíduos que são colocados próximo do próprio ambiente marinho, que são compatíveis com o ambiente marinho, inclusive, mas que tendem a ser confinados numa área onde são reservadas as áreas de resíduos, né? Todos os resíduos podem ser reaproveitados e devem ser reaproveitados, assim como a água. Aqui na África do Sul, né, tanto no continente quanto no oceano, você pode ter em zonas costeiras, como mostra ali aquelas bolinhas em vermelho, são áreas potencialmente de exploração de urânio e fosfato na África do Sul, e também com as minas a céu aberto na África do Sul, com os fosforitos. Itatiaia, no nosso caso aqui, né, Ceará, vai ser desenvolvida uma mina a céu aberto, como eu falei, né, ali a figura embaixo à esquerda mostrando como que vai ser e como é a ocorrência do minério, como vai ser retirado esse minério. Mas também temos as minas em Araxá, na Bahia, em Goiás, que também são minas a céu aberto, explorando fosfato e urânio. E o método de tratamento do nosso caso, do nosso minério aqui no Ceará? Nosso minério aqui no Ceará é o colofanito. Ele está dentro de um mármore. Então, a hidróxido de apatita, que é o nosso nome esquisito do nosso mineral aqui, que tem urânio e fósforo, ele vai ser calcinado, resfria, ele é hidratado e é separado com hidrociclones. Então, toda uma movimentação física, química, que você tem associado à queima e à decantação desse material, e a separação por ciclonagem, que é uma separação por densidade, né, no fim das contas. E aí produz o fosfato concentrado. E aí as plantas aqui embaixo, essas duas últimas figuras, é a reciclagem da água e a separação definitiva do fosfato e do urânio da rocha. Então é uma mina relativamente simples, que em 2 processos a gente já obtém o concentrado de urânio e fosfato, gastando muito pouca água, né, e que torna mais viável essa exploração. O método da calcinação gasta pouca água, a água é reciclada, né, a grande vantagem em regiões semiáridas, assim como no Ceará, mas também lá naquela ilha, lá na Jordânia, que também falta água, não pensam que eles têm muita água. Então todo mundo, ou toda mineração no planeta, ela visa gastar menos água, produzir menos resíduo, né, no fim das contas ela visa uma linha mais sustentável e verde, né? Sempre concentrar o minério de uma forma que não use tantos recursos ambientais, né? O restante do processo daquela planta é a obtenção do resíduo na forma de tratamento da cal hidratada, onde você retira de novo a água e bota a água para reciclagem, né? Ela é reutilizada, né? O urânio e os fosfatos são separados, uma segunda planta de separação, e a água reciclada 2 vezes, e o sistema tende a consumir pouco volume e ter água de reuso no sistema, né? Tendendo a classificar como urânio e fosfatos verdes, da linha verde, da linha de maior sustentabilidade. Várias empresas utilizam desse insumo, do fósforo e do urânio. Lógico que o urânio em si ele tem um vínculo militar, energético, não se pode explorar, mas o fósforo e o nitrogênio que são associados a essas reservas, tem muitas empresas no Brasil, né, algumas empresas no Brasil, que exploram sim e produzem esses insumos tão importantes para a população, né? Essas empresas normalmente estão espalhadas em locais que têm os fosforitos ou têm áreas com hidrotermalismo, ou seja, que envolveu sistemas de água quente para precipitar o fosfato e o urânio. Por exemplo, aqui no Ceará é nesse modelo, em Catalão, em Goiás também é nesse modelo. Então existem o modelo que se forma no ambiente sedimentar, no mar, e o modelo que se forma no ambiente hidrotermal, em continente também, né? Lógico que o do mar é mais viável economicamente, tá? Então, essas são as empresas, vamos dizer assim, que tratam esse material. Eles importam muito material e eles querem que se desenvolva mais, né, essa exploração aqui no Brasil por causa da demanda mundial e não só brasileira, né? Então, isso é o que a gente tinha para falar e destacar do urânio e do fosfato, em termos de mostrando que existe uma demanda internacional, existe uma demanda nacional, principalmente o Brasil, sendo um país agrícola, né? A gente fica muito dependente desses insumos, desses 2 minérios, e que são altamente estratégicos. Você trabalhar com uma linha verde é possível. A empresa
ela tem que se destinar a pensar na linha verde. Mas é perfeitamente possível, e assim como usar pouca água e causar o mínimo possível, né, de mitigações, na verdade, a gente fala, né, mitigar os impactos ambientais que tem em toda a cadeia produtiva do urânio e do fosfato. São elementos importantes. O planeta, a humanidade, né, que mora nesse planeta, depende desse insumo que é cada vez mais raro e menos acessível à população mundial.